alguém te chama de comunista, três possibilidades. Ou está querendo dizer que você faz parte do Partido Comunista, ou está querendo dizer que você é a favor da Revolução Socialista para um dia se chegar ao comunismo, ou simplesmente a pessoa está dizendo que você é um cara muito legal. Porque quem não foi chamado de comunista nos últimos anos, meu amigo, bom sujeito não é. Bom, vamos voltar a essa conversa, né? Lembrando que essa nomenclatura deixa a gente confuso por conta da Segunda Internacional. A Segunda Internacional, que foi em Paris, começou em 1889, 6 anos depois da morte do Marx, e acaba no início da Primeira Guerra Mundial. Foi a Internacional Social-Democrata. Os sociais-democratas eram os marxistas. Eram aqueles que diziam que aconteceria a Revolução Socialista ou Revolução do Proletariado. São termos correlatos, né? Vamos lembrar que proletariado é o cara que só tem a prole, que vai servir de força de trabalho, tá? Enfim, a revolução do proletariado ou revolução socialista para se chegar ao socialismo, para um dia se chegar ao comunismo, né? Era isso que a social-democracia dizia, pregava. Só que tem um racha. Um pessoal dentro da social-democracia diz que não quer mais a revolução socialista. Não acha mais necessária a revolução, acha que é possível o trabalhador chegar ao poder através de eleições livres e diretas. Esses são os revisionistas, só que eles se auto-intitulam socialistas. Agora tem um pessoal que continua dizendo que a revolução era imprescindível para o operariado chegar ao poder. Esse pessoal é a favor da revolução socialista, mas passa a se autodenominar comunistas. Então, os socialistas não querem mais a Revolução Socialista. Quem quer a Revolução Socialista são os comunistas. As siglas PSD, Partido Social Democrata, e PS, Partido Socialista, basicamente diz a mesma coisa. Não queremos mais a Revolução. Quem quer a Revolução? O Partido Comunista. Quando você diz que a China é comunista, o que você está querendo dizer? Que a China chegou à última etapa do socialismo, daquela última etapa que o Marx falou e, portanto, não existe mais Estado. Pelo amor de Deus, se há um lugar que existe Estado, é na China, né? A China é governada pelo Partido Comunista, que fez a Revolução Chinesa. Era o Partido Revolucionário da China. Agora, como é que vai acontecer a primeira de todas as revoluções, a Revolução Russa? Bom, primeiro, aconteceram duas revoluções russas, né? Lá no Partido Operário Social-Democrata Russo, aconteceu a mesma cisão que aconteceu na Alemanha, né? Ali surgiram o Partido Menchevique, que era o partido da minoria, e o Partido Bolchevique, que era o partido da maioria. Os mencheviques eram os revisionistas, eram aqueles que achavam que havia a possibilidade do operário chegar ao poder através da eleição. E os bolcheviques eram os revolucionários, não há jeito, tem que pegar em arma, tem que tirar sangue, né? O dono da máquina, a burguesia, não vai sair do poder porque o operário pediu licença, né? Eles vão reagir com violência, então os operários precisarão reagir, precisarão usar de violência também. Então, ali em fevereiro ou março, depende do calendário, de 1917, acontece a Revolução Menchevique, que tira a família Romanov, a família do czar do poder. Foi uma espécie de revolução francesa, eles tiraram o antigo regime do poder. Sabe, os Romanov ali, a família da princesa Anastácia, né? Bom, mas mantiveram o império, o espaço territorial russo na guerra, né? Colocaram Alexander Kerensky no poder, mas mantiveram a União, o que mais tarde vai se chamar União Soviética, por favor, ainda não se chama União Soviética, na guerra. O Lenin, que estava fora,
saiu dizendo o seguinte: todo o poder aos sovietes, precisamos dar paz e pão para o povo. Quem são os sovietes? Eram os comitês dos soldados, dos operários, dos camponeses, muito mais camponês inclusive, né, que surgiram ali em 1905, quando já havia tido uma tentativa de revolução dos sociais-democratas. Ainda eles estavam juntos nesse momento, né, uma revolução marxista, uma revolução socialista, e foi debelada. Então, mas esses comitês se mantiveram e eles eram as forças revolucionárias regionais. E o Lenin falava todo o poder aos sovietes. Em outubro ou novembro acontece a segunda Revolução Russa. Essa sim é a Revolução Bolchevique, o grupo dos comunistas, né, faz uma revolução estatizadora, estatiza os meios de produção. O nome do país, daquele espaço territorial, passa a se chamar República Socialista Federativa Soviética, né? Soviética por conta dos sovietes, socialista porque, enfim, é uma revolução estatizadora, e federativa porque eram 17 estados, né? E era, na verdade, República Socialista Federativa Soviética Russa, né? Porque era o centro do Império Russo, que era composto por 17 estados. Bom, logo depois que acontece a Revolução, ou melhor, um ano e pouco depois, acontece, chamada Terceira Internacional, que agora vai se chamar Internacional Comunista. Por quê? Porque é o grupo dos comunistas, o grupo que fez a Revolução Russa em 1917, o grupo do Lenin. Então eles chamam a revolução, vai ser a revolução, não, a internacional, vai ser em Moscou, né, vai ser a Internacional Revolucionária. E nos primeiros congressos, assim, porque são muitos congressos, né, as internacionais elas vão fazendo congressos. E nos primeiros congressos o discurso era: precisamos aproveitar esse momento revolucionário para exportar a revolução, para internacionalizar, né? Agora você imagina um país, né, que não tem um grande crescimento econômico, né? Porque o marxismo dizia que a revolução tinha que acontecer em países capitalistas desenvolvidos, só que aconteceu na semi-feudal Rússia. E você pensa que um país assim, né, que exporta sobremesa, que tem um parque industrial pequeno, né, e toda a indústria é calcada na economia agrícola, pô, esse país a princípio não podia nem sonhar com uma revolução socialista, mas depois da Revolução Russa falaram: é possível, né, que mesmo no meu paísinho, né, eu posso conseguir fazer uma revolução. E é nesse momento, por conta da Terceira Internacional, que eclodem os grandes partidos comunistas no mundo inteiro. Os grandes partidos já existiam: Partido Comunista nos Estados Unidos, Partido Comunista na Alemanha, na França, nos países maiores já existia, mas na periferia ainda não, e os partidos surgem, né? O nome, por exemplo, do nosso Partido Comunista é PCB, Partido Comunista do Brasil. Em 22 ele é fundado. E é assim: PCB, Seção Brasileira da Terceira Internacional. E era assim com todos os partidos que apareciam: Seção Espanhola da Terceira Internacional. Esses partidos todos estavam inspirados, né, na Revolução Russa e sonhavam com o internacionalismo revolucionário. Só que assim, a primeira revolução que pensavam que aconteceria seria na Alemanha. Já em 19, numa tentativa revolucionária da Alemanha, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht vão ser mortos.
né? E aí, em 1923, vai ser debelada definitivamente a possibilidade de revolução socialista na Alemanha, porque aí ia ser um marco interessantíssimo, né? Num país atrasado como a União Soviética, como que daqui a pouco vai se chamar União Soviética, era uma coisa, mas acontecer na Alemanha já, com parque industrial desenvolvida, era outra coisa. O nome União Soviética, a substituição de República Socialista Federativa Soviética Russa, muda para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922 também. Em 1924, o Lenin morre e aí fica aquela história, quem vai assumir o poder? Trotsky, que era um braço esquerdo do Lenin, né, mais próximo ao Lenin, ou o Stalin, o Joseph Stalin, o camarada Koba, né, Lev Davidovich Bronstein, o Joseph Stalin. Quem assumiria o poder? A diferença entre os dois, basicamente, é que o Stalin já dizia, olha, está evidente que a revolução não pode ser exportada. Olha como está a Alemanha, não tem como. Nós precisamos fortalecer a revolução aqui e transformar a União Soviética num país socialista desenvolvido. Fazer isso aqui dentro, para um dia pensar em exportar, né? E o Trotsky dizia, não, a revolução tem que acontecer logo, em todos os lugares, esse é o meu posicionamento. No final das contas fica o Stalin e, obviamente, o grupo do Trotsky vai ser expulso, né? Trotsky e os seus aliados serão expulsos ali de Moscou, vão para a França. Em 1938, eles fazem a Quarta Internacional, né? Eu tenho muita simpatia pela Quarta Internacional. O símbolo da foice e do martelo, ele vira, fica ao contrário, com um quatrozinho ali embaixo. E é praticamente a Internacional Trotskista, essa quarta. Mas veja, a Terceira Internacional, ela dura até 1943, até a Segunda Guerra Mundial, né? São vários encontros, né? Vários pensamentos em relação à questão socialista no mundo. Agora, para a gente é muito importante saber que o nosso Partido Comunista então surge se espelhando na União Soviética, né? No que agora também vai se chamar União Soviética. O Luiz Carlos Prestes, veja, ele primeiro vai ser do Comitê Central da Terceira Internacional para depois ser militante do PCB. É muito louco isso, né? Porque ele sabe, o Cavaleiro da Esperança, Coluna Prestes, andou 24 mil quilômetros no Brasil. Aí quando o tenentismo passa a ser perseguido, ele foge para a Bolívia. Na Bolívia ele tem contato com os socialistas e acaba sendo convidado para ir para a União Soviética. Então, antes de qualquer coisa aqui no Brasil, ele vai para a União Soviética. E aí tem duas versões, né? Uma que ele convenceu os soviéticos que havia uma possibilidade revolucionária no Brasil, e a outra que a União Soviética simplesmente mandou, chegou para ele em 1934, 33, 34, e falou, por favor, você vá para o Brasil e organize a Revolução Socialista lá. Você vai junto com uma moça que vai ser sua segurança, que tem uma importância muito grande, foi muito importante a sua militância no Partido Comunista Alemão. Ela tirou o namorado dela de uma prisão de segurança máxima lá em Moabit, se não me engano ela tinha 18 anos, falando de Olga Benário. Prestes e Olga se fingiram de casal, chegaram no Brasil já casal, tentaram fazer uma revolução em 1935, deu tudo errado, foram presos, cada um foi para um lugar, nunca mais se viram. Olga foi presa grávida, foi enviada para a Alemanha, teve a filha dela numa prisão alemã. A menininha veio para o Brasil com a avó, Dona Leocádia, mãe do Prestes, e a Olga, né, sabem da história triste, né? Ela vai para um campo de concentração e morre na câmara de gás. Foi o presente
que o Getúlio Vargas mandou para o Hitler, né? Uma judia comunista. Puxa, que generoso. Mesmo assim, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, exigem a renúncia dele, porque começou uma campanha no Brasil, queremos Getúlio, tal do queremismo, e ele estava com vontade de ficar no poder. Quando isso acontece, o Prestes é um dos caras do queremismo. Aí um monte de gente fala, meu Deus do céu, como é que o Prestes faz uma dessa? O cara praticamente mata a mulher dele, mandou pro Hitler, praticamente mata a mulher, e o Prestes apoia o GV no queremismo, não só no queremismo, como depois nas eleições de 1950. Por quê? Porque, veja, Segunda Guerra Mundial as coisas mudam. A União Soviética lutou do lado dos aliados, ou seja, do lado de Inglaterra, França e Estados Unidos. Então, quando a guerra acaba, a União Soviética faz um acordo tácito com os Estados Unidos, que é reconhecendo a América como dos americanos, desde que os Estados Unidos reconhecessem o leste europeu como dos soviéticos. Eu já disse isso outras vezes, né? Sempre a pergunta é Cuba, mas Cuba vai ter que ficar para uma outra explicação. Jamais a União Soviética ajudar uma revolução na América sob pena dos Estados Unidos ajudarem uma revolução na Polônia contra a União Soviética. Não podia, o mundo vai ser dividido. Então aquilo que aconteceu em 1935 com o apoio dos soviéticos não vai acontecer mais. E o Getúlio Vargas, mal ou bem, é o cara que lutou do lado dos aliados. Então é por isso que preferencialmente pensava-se no Getúlio como o cara que poderia ficar no poder. Não deixaram ele ficar no poder. Ganha a eleição o Eurico Gaspar Dutra. E vai ter uma eleição também, não só para o executivo, mas para o legislativo, porque vão fazer uma nova Constituição, agora democrática, porque estava vigorando a Constituição de 37, a do Estado Novo, uma Constituição em 1946. Deputados constituintes, muitos do Partido Comunista foram eleitos. O Luiz Carlos Prestes foi eleito senador na época. E fizeram ali, os deputados fizeram a nova Constituição de 46, só que em 1948, de novo, o Partido Comunista vai para a ilegalidade e tanto os senadores quanto os deputados foram cassados, tá? Bom, enquanto isso, as coisas estão correndo na União Soviética. Em 1953, finalmente morre o Joseph Stalin e assume uma junta militar que fica no poder por 3 anos, e um dos membros da junta militar assume o poder em 56, Nikita Khrushchev. Khrushchev, ao assumir o poder, faz um congresso, 20º Congresso do Partido Comunista, e diz o seguinte: precisamos desestalinizar esse país. Tem que acabar com o culto à personalidade dessa figura nefasta do Stalin, que matou 15 milhões de pessoas, inimigos políticos e tal. Precisamos abrir a economia. Ele praticamente já dá um início a um discurso que vai ser usado lá pelo Gorbachev na União Soviética em 1985. Mais tarde eu posso falar. É nesse momento que os partidos comunistas do mundo racham. Aqui no Brasil também, né? Na verdade, o racha mesmo se dá em 1960, né? Porque vai ter o conflito sino-soviético, que tem a ver com o discurso de desestalinização do Nikita Khrushchev. Quem governava a China, conflito sino-soviético, a China e a União Soviética. Quem governava a China em 1960 é o cara que está governando desde 49, Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung vira para o Khrushchev e fala: Khrushchev, não gostei, como é que você fica me falando mal do Stalin? Um cara tão legal, tão do bem, graças a ele. A União Soviética cresceu o que cresceu, virou uma superpotência, né? Os planos quinquenais fizeram a União Soviética crescer muito, e agora você vem falar mal do Stalin? Do mesmo jeito que cultuava-se a personalidade do Stalin na União Soviética, cultuava-se a personalidade do Mao Tse Tung na China.
E é por essa razão, e esse vai ser o discurso usado para a China e União Soviética romperem. União Soviética, você está falando mal do Stalin, é uma traidora. O Khrushchev falava, não, vocês, China, da China que não acompanham a evolução do socialismo. E com isso eles racharam. Na verdade, era tudo um papo furado. Na verdade, a China queria ter tecnologia atômica autônoma. E a União Soviética dizia que não podia, que só 2 países tinham tecnologia atômica. A União Soviética e os Estados Unidos. A China falou, não estou te pedindo autorização, eu vou ter tecnologia atômica autônoma e dane-se vocês. Né? A União Soviética falou, vou invadir então. A China falou, invada, que tem 1 bilhão de habitantes? Quanto será que você consegue matar e facilitar minha vida? Né? Mais ou menos assim. E qual é a consequência disso? Mesmo na clandestinidade, os partidos comunistas vão rachar. Aí sim o PCB vira Partido Comunista Brasileiro, de orientação soviética, né? E vem o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, de orientação chinesa. Né? E vai se manter na orientação chinesa até nos anos 70, quando a China também se aproxima dos Estados Unidos. Quando a China se aproximar dos Estados Unidos, o PCdoB rompe com a China e vai apoiar a Albânia do Enver Hoxha. Muito legal, né? O pessoal brincava e dizia, né? Os trotskistas, né? Para encher o saco dos stalinistas, diziam, puxa vida, o PCdoB rompeu com um país que tinha 1 bilhão de habitantes e passou para o lado de um país que não tem nem 1 milhão de cabras. Então, a sigla PCB vai seguir a União Soviética, seja a União Soviética stalinista, seja a União Soviética revisionista, essa revisão aí do stalinismo, né? O PCdoB não, vai sempre ficar do lado mais stalinista, nem que para isso apoie o Mao Tse Tung, que acaba se forjando como um stalinista, né? Então aí você já entende um pouco da nomenclatura. Gente, esses partidos ficaram na clandestinidade no Brasil até os anos 80, né? Quando veio a nova república, ali depois do Tancredo Neves, aí eles puderam vir. E é muito louca essa história, né? Porque na hora de escolher os números dos partidos, foi a segunda leva partidária, foram ali e foram tirar no dadinho, né? Foram tirar, sei lá como que eles tiravam, mas era assim, ó, agora vamos escolher o número do Partido Comunista Brasileiro, PCB, pá, aí vai lá, número 25, é o 25, 23, número 23, né? Tá bom, 23, bacana, é o número do PCB, que vai ser o número do PPS, que hoje é o número do Cidadania, né? E o PCdoB, na hora de fazer ali a escolha, caiu com o número 24. O PCdoB falou, ah não, 24 é demais para mim. Chamar de comunista eu aguento, chamar de viado eu não aguento. Difícil, né? Partido Revolucionário. Claro, as coisas mudaram, hoje não se discute mais essa questão. O PCdoB é número 65, não aceitou o número 24. E veja, hoje tem um outro Partido Socialista, né? Partido Socialista do Trabalhador Unificado, que é o PST-1, Partido Trotskista. Usa a terminologia socialista, né? Mas não me parece que eles queiram fazer revolução, a não ser que eles queiram fazer a revolução dentro da estrutura de poder que temos, depois de ganhar uma eleição. Tá certo? Bom, gente, fazer perguntas, né? Fico feliz quando vocês fazem perguntas, porque aí eu vejo exatamente onde ficou a dúvida. Espero que tenha elucidado um pouquinho. E aquela coisa, né? Curte o vídeo, compartilha o vídeo e manda pra tia, pra família, põe no grupo da família, arruma uma encrenca, né? É isso aí. Beijo!